Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, você espectador do Med Saúde, nós temos o prazer de receber Dr. José Chakra Júnior, médico cirurgião de cabeça e pescoço, formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí e mestrado em cabeça e pescoço pelo Hospital Heliópolis, para falar para a gente de um tema muito interessante: patologias da tireoide. O que você precisa saber? Chakra, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente do Med Saúde para falar de um tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, porque é um assunto bastante importante, relevante, e vai ser um grande prazer conversar com você. Vamos começar pela pergunta que todo mundo quer saber. Todos temos tireoide? Por incrível que pareça, essa é uma pergunta recorrente em consultório, em ambulatórios, e todos nós temos sim uma glândula chamada tireoide. Ela se localiza na parte anterior do pescoço, ela é única, ela não tem nenhum par junto a ela, como as suprarrenais ou outras glândulas que são impares, e ela tem o formato de uma gravata borboleta. E ela tem funções importantes, dentre elas a mais importante é produzir hormônios tireoidianos que estão relacionados ao metabolismo. Então todos nós temos a glândula tireoide. E para que serve essa glândula? Ela produz esses hormônios, como eu estava dizendo, o T3 e o T4, os famosos hormônios T3 e T4, que são responsáveis pela coordenação do metabolismo, tá, de todo o nosso organismo. Então, esses hormônios eles vão influenciar no metabolismo do colesterol, do triglicérides, da própria glicemia, dos hormônios de crescimento, dos hormônios sexuais. Então ela tem não que ela seja mais importante que as outras glândulas, mas ela tem, se a gente imaginar que o sistema endócrino do nosso corpo, todas as glândulas constituiriam assim uma orquestra, vamos fazer uma comparação. A tireoide, ela ocuparia a posição do maestro dessa orquestra. Não que ela seja mais importante, não, mas ela está na coordenação. Cada glândula é um músico, toca a sua música, mas sem essa coordenação a gente não tem música, tem barulho. Certo. Essa é uma comparação muito didática, né? E que doenças afetam a tireoide? Várias são as doenças que podem afetar a tireoide. As inflamações crônicas, as inflamações agudas, as inflamações bacterianas, mas a mais importante é a inflamação crônica, a tireoidite de Hashimoto. Uma tireoidite autoimune, que o sistema imunológico encara a tireoide como não pertencendo ao próprio paciente e começa a produzir anticorpos contra a tireoide. E essa é a mais comum, afeta o mundo inteiro e o Brasil, em especial, tem um alto índice de incidência dessa patologia, que leva ao hipotireoidismo. Tá, então, o caso, a tireoidite de Hashimoto seria uma doença autoimune em que o indivíduo faz anticorpos contra a própria tireoide. Exatamente. E aí ele vai destruindo o tecido tireoidiano. Exatamente. Esses anticorpos são altamente eficazes e eles vão destruindo célula a célula. E essas células, que são as unidades produtoras de hormônio, acabam deixando de produzir esse hormônio. E aí, consequentemente, ao longo de alguns anos, o paciente vai entrar em hipotireoidismo, que é aquele quadro de inchaço, ganho de peso, letargia, lentidão de pensamento, falta de rendimento no trabalho, entre outros sintomas bastante desagradáveis. E outra coisa que preocupa muito todo mundo, que são os nódulos da tireoide. O que você poderia dizer para o nosso público a respeito dos nódulos tireoidianos? A tireoide é uma glândula que, como ela tem vários folículos, como se fosse assim, ela é constituída por um gel interno e vários setores que guardam esse gel. Ela acaba, às vezes, formando o cisto, que é uma coleção líquida, ou o nódulo, que é uma estrutura sólida. Esse nódulo ele pode ou não ter importância. Muita gente tem nódulo e nem sempre que é detectado esse nódulo a gente deve ficar desesperado, em hipótese alguma. Tá? Para você ter uma ideia, Volpe, em torno de 5% da população brasileira tem nódulo de tireoide. Certo, é muita altíssimo gente. Isso. É altíssimo isso. É bastante alto. Tá. Então,
para você que está em casa, ter um nódulo na tireoide não quer dizer necessariamente que você tenha um problema. Claro que você precisa procurar o auxílio médico, mas também não precisa achar que porque tem um nódulo, né, tá com uma doença grave. E aí, você já citou a diferença entre o cisto e o nódulo. O cisto seria conteúdo líquido. Exato. E o nódulo seria, então, sólido. Sólido. Tá. Os nódulos podem doer? Podem, eventualmente podem doer. Conforme a dimensão desses nódulos ou o ritmo de crescimento, eles podem ter pequenas hemorragias internas e podem se tornar sensíveis ao toque. O que também não significa um caso grave ou uma piora. Isso pode acontecer eventualmente pequenas hemorragias internas. O que dói, a tireoide que dói, dolorosa, é a tireoidite subaguda dolorosa, que é uma outra doença que é importantíssimo a gente citar, porque essa doença ela está ligada a quadros virais que são muito frequentes. O vírus influenza, que é o vírus da gripe, normalmente essas pessoas que têm um quadro doloroso nessa região, ele acontece após um quadro gripal mais intenso, em geral por influenza. Na Covid-19, observamos que isso aconteceu também. Então, o vírus, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, também ataca a tireoide de uma forma bem intensa, que causa essa tireoidite dolorosa, que causa uma alteração hormonal passageira, transitória, mas é bastante desconfortável, levando vários pacientes ao consultório em desespero, porque é uma dor aguda e muito intensa. Muito interessante isso, então, a respeito da tireoidite dolorosa. E esses nódulos que doem, eles podem ser considerados especificamente uma doença? Eu sempre comento com meus pacientes, o nódulo é um achado de exame, ele pode ser manifestado pela própria observação no espelho ou por alguém fazer uma observação, mas assim, a gente não nasceu com o nódulo, aquela pessoa não nasceu, então alguma coisa aconteceu que levou à formação desse nódulo. Sim. Considerá-lo uma doença vai ser realmente efetivo esse diagnóstico se ele tiver um processo patológico que requer um tratamento, seja cirúrgico ou não. Normalmente a grande maioria dos nódulos é de acompanhamento clínico, mas requer acompanhamento, porque ele pode em algum momento ter alguma mudança nas suas características e deixar de ser um nódulo inocente para ser um nódulo preocupante. Por isso o acompanhamento é importante. E quais as alterações que esses nódulos podem levar para a saúde da pessoa? A maioria dos nódulos encontrados, eles não têm qualquer influência sobre o funcionamento da tireoide. Muitas vezes a gente observa tireoides repletas de nódulos com funcionamento normal. Ou tireoides absolutamente de aspecto normal ao ultrassom com alteração hormonal importante. É a tal da dissociação da função e da forma. Em geral, tireoides com muitos nódulos ou que tem uma alteração textural por conta dessa tireoidite que a gente comentou, em geral tem uma repercussão no funcionamento, levando em geral ao hipotireoidismo. Só um detalhe, Volpe, existe um nódulo autônomo que é a doença de Plummer, que é o bócio nodular tóxico. Ele assume uma função independente do restante do comando do organismo, ele continua produzindo hormônio indiscriminadamente. É uma das formas... É um tipo de nódulo, né? É um nódulo específico que causa hipertireoidismo. Esse levaria ao hipertireoidismo. Ao hipertireoidismo. Existe o padrão difuso de hipertireoidismo, mas esse é o nódulo hiperfuncionante. E qual a diferença para o nosso público entender entre o hipotireoidismo e o hipertireoidismo? O hipotireoidismo, que é o mais comum na nossa sociedade, é a queda de produção hormonal pela tireoide. Ela começa a deixar de produzir hormônio por algum motivo, em geral a tireoidite crônica de Hashimoto, por aqueles anticorpos. Ao longo do tempo ela vai deixando de produzir, né? E isso acarreta o hipotireoidismo, que é aquele quadro que eu havia comentado, de letargia, ganho de peso, queda de cabelo, perda de rendimento no trabalho, vários fatores muito desagradáveis. Já o hipertireoidismo é exatamente o inverso. São aquelas pessoas que têm, em geral, o olho mais saltado, porque existe uma doença retroocular concomitante, né? E leva ao excesso da produção de hormônio, levando a quê? A uma aceleração do processo de vida. A gente até fala, viver um ano
10 anos em um ano. Né? Existe um envelhecimento muito rápido, porque há um consumo de todas as reservas. Então o paciente tem taquicardia, ele tem emagrecimento, perda de massa muscular, perda de cabelo, unhas quebradiças e o mais importante é essa sensação de mal-estar o tempo todo, com tremor, suor nas mãos e essas alterações de pelos e unhas. Você pega muito no consultório tireoidite Hashimoto? Constantemente. Tem sido uma patologia cada vez mais frequente. Não se sabe a causa dela, esse talvez seja o maior problema. Imagina-se que seja por conta do estilo de vida que a gente leva hoje em dia, submetidos a muita irradiação, agrotóxicos adicionados aos vegetais, a tudo que a gente consome, né? Pesticidas, tudo isso pode estar acarretando porque são produtos novos, relativamente novos, como os microplásticos na nossa circulação, os PFAS, que são os componentes atômicos, componentes moleculares eternos, né? Que a gente encontra em roupas impermeáveis, no própria panela impermeável, isso acaba soltando esses componentes e possivelmente esteja influenciando nessa questão das tireoidites. Tá? Então isso é muito importante a gente entender que a tireoidite de Hashimoto, a doença autoimune, está muito relacionada ao estilo de vida. É teoricamente uma doença mais moderna, que está relacionada então à maneira como a gente vive. A maneira como vivemos. Então veja bem, e o diagnóstico, além, obviamente, de observar a parte clínica, para você fechar o diagnóstico de Hashimoto, você tem que fazer punção de tireoide? Não, o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto é basicamente clínico. História familiar, normalmente são mulheres acima dos 40 anos que em algum momento começam a desenvolver hipotireoidismo. Então, são mulheres, história familiar, em geral, outras mulheres da família, tá? Não há uma correlação entre algum tipo de exposição específica. Mas pode ter em homem também, né? Tem sim. E o diagnóstico é feito basicamente coletando os anticorpos, antiperoxidases. Antiperoxidases. Eles vêm altos. Às vezes a gente não detecta esses anticorpos altos, mas a gente detecta já um hormônio TSH, que a maioria das pessoas já ouviu falar, que é o hormônio que estimula a tireoide, em ascensão ou já alto em algum momento, com o T4 baixo. Então esse é feito o diagnóstico, mas em geral tem uma história familiar e a gente orienta também a pesquisa dos homens da família, porque hoje a gente tem observado uma gama muito maior de homens com incidência da tireoidite crônica também bastante intensa. Eu vou te perguntar agora qual que é o tratamento do hipertireoidismo. Só que essa pergunta nosso querido Chakra vai falar após o nosso intervalo. Não saia daí. É Pai Bola, já estamos de volta. Estamos de volta com o Dr. José Chakra Júnior, médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, que vem falar para nós sobre um tema muito interessante, doenças da tireoide, o que você precisa saber. E no final do primeiro bloco, Chakra, eu tinha te perguntado qual é o tratamento para o hipertireoidismo. O hipertireoidismo temos 3 tratamentos básicos. Primeiro, o tratamento clínico, que é, em geral, o que a gente opta inicialmente, que são os hormônios, são os medicamentos antitireoidianos, que vão reduzir a função dessa tireoide que está exacerbada, trabalhando excessivamente, descontroladamente. E esses medicamentos conseguem fazer esse controle de maneira eficaz e, quando utilizados da maneira correta, no prazo de 2 anos a 2 anos e meio, a gente obtém um resultado muito bom em termos de cura, em torno de 80% desses pacientes. Então, um hipertireoideu pode ficar curado? Pode ficar curado. Vale ressaltar que existem os 2 tipos de hipertireoidismo. Um é aquele nodular que nós comentamos, que é aquele que você controla com esses medicamentos e leva para a cirurgia. Sim, para tirar aquele nódulo. O tratamento definitivo para aquele nódulo. Quando é uma doença difusa da glândula que não tem nódulo hiperfuncionante, que é a doença de Graves, que algumas pessoas já ouviram falar,
são essas 3 modalidades. Então, são os medicamentos antitireoidianos, que a gente consegue uma excelente cura depois de 2 anos e meio de tratamento, em torno de 80%. Caso não haja cura ou haja necessidade, partimos para a segunda modalidade, que é o iodo radioativo. Alguns pacientes têm intolerância a esses medicamentos que eu comentei e não podem usar por um tempo mais prolongado. Então, temos que partir já de imediato para o iodo radioativo, que é uma dose única, é feito um cálculo em cima dessa massa glandular. O médico nuclear ele vai fazer um cálculo e administrar na dose adequada. O grande problema desse tratamento, apesar de ser mais barato e ser mais rápido, é que ele leva, em geral, quase que 100% dos casos ao hipotireoidismo. Então a gente passa de uma doença... De um extremo para outro. E perde a oportunidade da cura, né? Da cura. Porém, é mais fácil tratar-se o hipotireoidismo do que o hiper. Porque o hiper, você sabe bem que a tua área pode levar a uma arritmia cardíaca, o paciente a uma UTI e eventualmente até a uma parada. O hipo é mais tranquilo em termos de tratamento. De manuseio, né? Do manuseio. Então, assim, se a gente for optar pelo menos pior, digamos que o hipo tem uma chance melhor de cura, um acesso melhor ao resultado imediato. Então, esse é o segundo tratamento. O primeiro, então, são os antitireoidianos. O segundo é o iodo radioativo. Caso nenhum desses funcione, partimos, então, para a cirurgia. E, nesse caso, uma cirurgia para tirar toda a tireoide? Toda a tireoide. Tá. Antigamente, tentava-se preservar um pedacinho da tireoide para que o paciente não precisasse fazer uso do hormônio tireoidiano, mas depois percebeu-se que não funcionava e de muitos anos para cá a gente pratica a tireoidectomia total. É bom evitar, porque é uma glândula inflamada, é uma glândula grande, ela sangra muito durante o ato cirúrgico. Então, realmente, é a opção, apesar de eu ser cirurgião, é a última opção. A gente não opera com frequência. A maioria dos casos a gente consegue resolver com o antitireoidiano ou o radiodo. Tá. Existem casos em que você pode medicar para depois conseguir operar, para diminuir sangramento, alguma coisa desse tipo? Sim. Esses pacientes, normalmente, para irem para uma cirurgia, para serem submetidos a uma cirurgia, precisam fazer um tratamento, um período com esses antitireoidianos, para que eles possam ficar num momento de equilíbrio, para que a anestesia seja segura. Sim. E o ato cirúrgico também seja seguro. Tratamento com iodo comum, esse Lugol, essas coisas, a gente não recomenda. Isso é proscrito. Tá. No caso, seria o iodo radioativo, próprio para isso, tudo direitinho. Exatamente. E eu te pergunto agora uma pergunta de cirurgião para cirurgião. E como você faz para deixar as paratireoides? Que elas estão ali grudadinhas, né? Exatamente. Tanto é que na tireoidectomia total, quais são os teus cuidados? Sempre que a gente vai operar um paciente, eu me coloco na posição de bula ali para aquele paciente, explicar para ele os efeitos que podem advir de uma tireoidectomia total. Um deles é o problema com as paratireoides, porque elas são muito pequenas, estão grudadas na tireoide, como você disse, e a gente tem que manipulá-las com muito cuidado e tirá-las de forma que elas não sofram, para que elas voltem a se recuperar. De qualquer forma, sempre algum grau de estresse, de trauma acontece. Tem que pinçar com uma pinça delicada, usar um bisturi elétrico numa carga bem baixa, bem tranquila. Para poder descolar. Para descolar. E a gente descola essas paratireoides. Às vezes, elas não estão bonitinhas ali a ponto de você encontrá-las. Muitas vezes, elas estão dentro da própria tireoide. O bócio, o nódulo... Envolveu e você não as encontra. Tá. Né? E isso é um problema. Então, um dos efeitos colaterais que podem acontecer da tireoidectomia total é o hipoparatireoidismo, que é a redução do funcionamento da paratireoide. E isso é desagradável, porque requer reposição com cálcio, com calcitriol, que é a vitamina D ativada, o paciente tem muito sintoma, mas infelizmente pode acontecer sim. E aí, seguindo naquela nossa conversa, como que eu vou saber se eu tenho um nódulo de tireoide? Pois se a gente esperar manifestar os nódulos visíveis ou palpáveis, normalmente tem em torno de 1,5, 2 centímetros de diâmetro. Abaixo disso, eles não são perceptíveis, ninguém vai olhar e falar, olha, você está com alguma coisa na sua tireoide, ninguém vai perceber.
o exame de escolha é o ultrassom. Mais do que a tomografia. Mais que a tomografia, mais que a Então, ressonância. o ultrassom de tireoide para nódulo seria o gold standard. Para tireoide sim. O questionamento é o seguinte: devemos fazer indiscriminadamente ultrassom na população em geral? Essa é a grande pergunta. Tá? E a gente debate isso em congressos e não se chega a uma conclusão. Do ponto de vista estatístico, não justificaria fazer isso, porque vai ter muita gente com nódulo e vai se gerar uma sensação eventual até de desespero e de pânico daquilo que não é necessário. Que muitas pessoas têm e vão viver com seus nódulos e não vão nem saber que tinham nódulo. Tá. Porém, a gente que trabalha em consultório, tem a prática clínica do dia a dia, Sim. vê que essa ajuda de outros colegas que eventualmente pediram, em especial os ginecologistas, eles costumam pedir com uma certa frequência, diante daquele grupo de exames que eles pedem, acabam ajudando. O que não pode é o colega não especialista dar condução ao caso. Sim. Pedir punção, detectou nódulo, já pede punção, já desencadeou um gatilho errado, que pode dar uma sequência totalmente confusa ao caso. Tá. Então, uma vez feito o diagnóstico pela ginecologista ou um clínico, qualquer pessoa que tenha pedido, qualquer profissional que tenha pedido, detectou, encaminhar a um especialista, um endocrinologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que possam dar continuidade da maneira correta. Tá. Então, o importante é, uma vez tendo nódulo, encaminhar para alguém que está afeito a cuidar desse tipo de patologia. E, claro, evitar procurar também não é uma política, né? Não, isso é a política da ignorância. Certo. Né? Muitas pessoas têm aquele conceito de que se eu procurar, vai achar, e não é essa a ideia. Nós só vamos encontrar se realmente existir. Exato. E aí nós vamos ter que avaliar e ver qual é a importância desse nódulo. Exato. Né? Então, e o que fazer com ele. Isso é muito importante. A ideia é que realmente procure saber, certo? Não achar, não vou procurar porque vai que eu acho. Não, exatamente o contrário. Se você achar que você tem. Se você tem, o mais importante é saber se isso é um nódulo benigno ou não. Exato. Né? Muito bom. E aí você já disse, então, que o melhor exame é o ultrassom para diagnóstico do nódulo. E ok, tem um nódulo lá, você fez o ultrassom e qual o next step? Qual o próximo passo? Uma vez detectado o nódulo, ele tem que ser avaliado quanto às características ao ultrassom. Antes disso, vem o exame clínico, que o toque é importante para se sentir a dureza, a firmeza desse nódulo, quando palpável. A maioria deles não é. Não é, né? Não é. Então a gente perde esse parâmetro da palpação. Porém, o ultrassom tem um software que mostra a dureza desse nódulo. Nós chegamos a esse grau de evolução. Nossa, interessante. Então, o próprio ultrassom vai mostrar o grau de quão dureza. Sólido é aquele nódulo. Exatamente. Tá. Ele vai mostrar esse grau de dureza, que é o exame de elastografia, que o ultrassom tem já, muitos aparelhos têm esse recurso que nos ajuda muito. Tá. Algumas características são muito importantes ao ultrassom. Estatisticamente, unidas essas características, nos colocam num score, num placar de benigno ou maligno. Tá. E aí, esses são os critérios de chamas? Não, chamas é o de vascularização. De vascularização. Que faz parte. Que faz parte também. Faz parte. Para nós... Até que para um cirurgião cardíaco eu estou tá tendo bem, uma noção. Tem uma boa noção. Então, estou me virando. Tem uma boa noção. E quando eu preciso, claro, eu mando para o chakra. Mas de toda maneira, né, chefe? Mas você tem uma ótima noção, porque os teus encaminhamentos são sempre muito procedentes, tá? Então, eu agradeço o seu cuidado. E assim, o ultrassom nos mostra a densidade desse nódulo, se ele é mais denso ou menos denso que a própria tireoide, se ele é bem definido ou se ele não tem uma boa definição, se ele tem algum grau de invasão, se ele tem microcalcificações, que é um sinal de preocupação. Ou seja, é um exame que precisa ser bem feito, né? Precisa ser isso aí bem porque, feito. veja, olha quantas características você está dando, que provavelmente serão as características que vão te guiar para funcionar ou não, né? Exatamente. Tá. É por esse motivo que eu tenho meu aparelho de ultrassom no consultório. Estivemos aqui com o Dr. José Chakra Júnior, falando sobre patologias da tireoide, o que você precisa saber. Chakra, eu quero agradecer muito, foram informações extremamente importantes. Eu tenho certeza que você em casa, assim como eu aqui, aprendeu muito. É isso aí.
não perca o programa Med Saúde semanalmente, canal 25 ou 525 NET. Seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.